Retornamos para o segundo bloco do programa O Produtor Quer Saber, que hoje está recebendo o pesquisador do CPEA-Exalc, Sérgio Desen, falando aí sobre o mercado de pecuária de corte, o mercado de pecuária de leite, dentro do projeto Campo Futuro. Neste segundo bloco, vamos destacar esse trabalho do Campo Futuro. Quantos painéis e em quais regiões foram atendidas durante 2016? Bom, este ano especificamente nós fizemos 27 painéis em 3 estados. Agora, é importante destacar que como que funciona isso daí, como começou essa ideia, o que é essa ideia. Os americanos na década de 50, eles detectaram que fazer questionários para estimar custo de produção não levava a lugar nenhum, porque cada pessoa levanta e organiza seus dados de forma diferente. A partir dessa constatação, em 1999, nós fizemos um trabalho junto com o Centro de Pesquisa Alemão, no qual nós aprendemos a técnica, vamos dizer assim. Nós aplicamos essa técnica num trabalho do Banco Mundial em 2000, 2001, na região do Acre do Deflorestamento Amazônico. Esse trabalho estimou a rentabilidade da produção pecuária na região amazônica entre 12% e 16%. Com base nesse trabalho que foi apresentado aqui em Brasília, no Ministério Público, e é um trabalho publicado pelo Banco Mundial, que muda a abordagem da atividade dentro da região amazônica, que era encarada, a desmatamento era encarado somente como um aspecto de especulação imobiliária, passou a ser encarado como um aspecto de especulação, mas também vinculado a um processo produtivo altamente viável. Aí, quando a gente apresentou isso daí, veio a necessidade, veio a ideia, aqui dentro da casa, pelo Dr. Antônio de Salvo, pelo Léo Brito, Antenor Nogueira, que estavam aqui na época, e o Vicente Nogueira, que a gente fizesse uma tentativa de estimar uma inflação de custos da pecuária brasileira. Então, nasceu com isso daí. À medida que nós fomos fazendo as reuniões com os produtores, foram feitas 30 no primeiro ano, e viu-se nisso um potencial de discussão da metodologia e da forma do produtor controlar seus gastos. Então, foi aí que nasceu a junção da necessidade de uma inflação de custo, mais a necessidade de termos uma ferramenta de gestão. Quando a gente fala benchmark, o Campo Futuro é um benchmark. O que é um benchmark? É um número que referencia os demais. Então, o benchmark da pecuária oferecido pelo Campo Futuro é importantíssimo para cada região, para cada sistema de produção, tomar decisão e observar como ele está em relação à moda, ou seja, a fazenda mais comum naquela micro-região que ele está inserido. Então foi assim que nasceu o Campo Futuro. E esse projeto, ele é um projeto ambicioso na medida que é o único no Brasil, talvez um dos únicos no mundo, que tem uma abrangência, um banco de dados desse. Não existe, por exemplo, você pega... Uma participação efetiva dos produtores. Uma participação efetiva dos produtores, da academia, e que gera dados que são usados pela sociedade. Está disponível para a sociedade. Eu, como produtor, posso acessar os dados da minha região e ver se eu sou mais ou menos produtivo e quais são os índices zootécnicos que estão, no caso do corte, quais são os índices técnicos, tecnológicos que estão dentro da minha fazenda em descompasso com a moda da região, que está tornando eu menos eficiente, se eu for menos eficiente, ou mais eficiente que os meus pares daquela região. Então, esse sistema todo está disponível aqui dentro. É um baita de um trabalho que você não vai achar nos Estados Unidos, você não vai achar na Austrália. E dentro desse período, quando nós apresentamos isso internacionalmente, já teve uma reunião do AgriBenchmark Mundial aqui no Brasil, em 2007, na casa, na CNA, onde os técnicos do mundo inteiro, e hoje quando a gente mostra esse banco de dados ao mundo, o mundo fica perplexo. Como é que o Brasil tem e nós não? Os australianos falam muito isso, os argentinos, os canadenses, nós estamos na frente desses países, em termos de qualidade, quantidade e disponibilidade de dados. Mas talvez a gente está numa outra fase, a gente está mostrando
à sociedade a disponibilidade dos dados. Mas esses dados são dos produtores. Os produtores têm que usá-los para tomar decisão. Agora, traçando aí um panorama de comparativo dentro desses painéis, dessas regiões, o que você destaca nessa tabela de custos da pecuária de corte e depois da pecuária de leite? Tanto na pecuária de corte como na pecuária de leite, o item de maior custo é mão de obra. Por quê? Porque mão de obra, ao longo dos últimos 15 anos que o projeto de corte tem e 10 que o pecuário de leite tem, a gente vê que o gestor, o empresário agrícola, esse dono da unidade de produção, que nada mais é que a gente está estudando a unidade de produção, a empresa agrícola. Essa empresa agrícola tem um mau hábito de indexar os salários dos funcionários no salário mínimo e não no valor da produção. Então, quando você compara com a indústria, não estou dizendo que a gente tem que pagar menos que um salário mínimo, mas quando você chega numa reunião com produtores, quanto você paga para o seu funcionário? Eu pago 2 salários mínimos, pago 3, pago 2,5. Então, ele não paga em reais, ele paga em salários mínimos. Quando você faz essa mesma pergunta em outros setores da economia, eles vão dizer assim, o cara ganha R$ 1.800, R$ 2.000. E ele ganha prêmio de produtividade, ganha prêmio disso, ganha prêmio... Então, nos outros setores da economia, há uma desindexação do salário em relação ao salário mínimo e uma indexação em relação ao ganho que a atividade tem. Então, por exemplo, esse ano foi muito rentável pecuária de corte, o funcionário da pecuária de corte continuou ganhando os 3 salários mínimos dele, não ganhou compatível com aquilo que a atividade deu. Mas 2 anos atrás, quando estava dando prejuízo, ele também não deixou de ganhar. Tá? E isso daí fez com que, como é uma canetada, é uma definição de governo que altera o salário mínimo, o peso dos salários, a mão de obra, ao longo dos anos, ele foi crescendo nos dois. Cresceu assustadoramente. Saiu da faixa de 14%, chegou a 20%, 22%, conforme a região, conforme o sistema. E isso daí é um absurdo, né? Cresceu demais. Não deveria, deve ser mantido mais ou menos estático, dado que as tecnologias evoluíram, o investimento em pastagem aumentou. Agora, tem dados interessantes que a gente pode ver. Na pecuária de corte, por exemplo, quando a gente pega aí, são mais de 270 fazendas em aproximadamente 100 diferentes micro-regiões do Brasil. Tá? Quando eu pego isso, eu tenho uma amostragem de produtividade que ninguém tem para a pecuária de corte. Pecuária de leite são quase 90. Então, isso é uma amostragem de produtividade e tem dados muito interessantes. Por exemplo, em 2002, 2003, cada 100 vacas geravam em torno de 40 a 45 bezerros, de 170 quilos. Hoje, cada 100 vacas geram 60 a 65 bezerros de 185 quilos. Isso daí é um ganho brutal em termos de produtividade de carne por vaca, por hectare, ano. Isso daí explica muito do porquê nós oferecemos mais carne hoje a um preço menor, em termos reais, do que oferecíamos há 20 anos atrás. E de qualidade melhor. Porque se um bezerro sai da mãe com um peso maior, ele vai ser um boi que vai morrer mais cedo. Então, todo esse ganho de produtividade está ali dentro dos dados do Campo Futuro, para quem quiser ver e analisar. Mas são dados extremamente contundentes no que a gente diz assim, o setor evoluiu muito. Muito. Leite, por exemplo, a gente vê nitidamente que cresce, por exemplo, quando você pega as fazendas típicas, a gente vê nitidamente o sul do Brasil crescendo. Hoje você pega a região sul, somando os 3 estados do sul, contra o sudeste, que historicamente é o maior produtor, o sul produz mais que os 3 estados do sudeste. Há um deslocamento. E a gente vê por quê? Porque os índices zootécnicos do sul cresceram muito. Não cresceu em tamanho, são pequenos produtores, mas eficientes. Então, dentro do Campo Futuro, você tem todos esses dados que podem ser explorados. Tá? Em termos de decisões de política agrícola, decisões de decisão de produção mesmo, de investimento, tudo está muito explicado ali. Tudo está bem interligado, né? Está muito interligado. E aí esse acesso, os produtores já estão acostumados a ter como balizamento? Tem. A CNA tem um espaço, no caso das pecuárias e dos grãos, dentro do site do CPEA, a CNA tem um espaço onde estão depositados todos esses dados.
E aí a CNA tem acesso a tudo e cada federação tem acesso aos dados da sua região. E aí ela usa com os sindicatos do seu estado. Ok, eu agradeço a participação do pesquisador do CPEA-Exalc, Sérgio Desen, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.